Olá, hoje é um dia muito especial porque a gente está inovando na forma de comunicar para oferecer para vocês informações a respeito de como engravidar, de todas as possibilidades de reprodução assistida e também de tudo que isso envolve, inclusive no atendimento, no acolhimento das pacientes, o que é preciso fazer para atingir o sonho da gravidez. Como você pode se informar sobre essas possibilidades? Então a gente resolveu, fazer este momento, que é um podcast destinado às tentantes. E vocês vão sugerir pautas, temas e qualquer dúvida que tiverem, nós estamos abertos para acolher e quem sabe a sua dúvida não vai ser o próximo tema do podcast. E hoje eu tenho a honra de estar ao lado da Márcia Cristina Fernandes, essa psicóloga clínica fantástica que tem já 35 anos de experiência e que faz o atendimento das pacientes de reprodução assistida. E é uma delícia que conversa com a Márcia, dá vontade de sentar no colo dela. Começamos bem assim, né, acolhedor, aconchegante, né. E até essa questão de estar no colo. Esse é o tema do podcast de hoje. Então, nessa luta para engravidar, então tantas pessoas, mulheres tentando atingir o sonho da maternidade. E eu digo também que os casais homoafetivos masculinos, a gente também vai falar sobre essas possibilidades de casais homoafetivos do sexo masculino, do sexo feminino. Então, essa pessoa que deseja a maternidade, a paternidade, que tem dificuldade para atingir esse objetivo, existem inúmeras questões que envolvem isso e toda a sua rede de apoio. E é um grande desafio enfrentar emocionalmente essa dificuldade. E por isso a Márcia faz muito bem esse papel de acolher esses casais e explicar um pouco dessas emoções, como vivenciar, porque na verdade o problema existe e aí a gente também tem a solução, mas até chegar nesse caminho a gente tem todo um percurso que precisa ser muito bem elaborado, né, Márcia? É, com certeza. Eu acredito que esse é um tema que a gente tem sempre muitos tópicos, né, e muitos aspectos para desenvolver. E que bom que a gente pode falar da saúde mental desses casais, porque sem dúvida nenhuma, né, com saúde emocional e mental, a gente favorece também que o corpo responda, né. Com certeza, eu acho que a mente manda no corpo e nessa questão de engravidar tem muito desse desafio, né, igual quando a gente vai prestar uma prova, e aí a gente avisa para as pessoas sobre essa prova e a gente tem essa própria cobrança, parece que aquele problema se torna ainda maior. Então, às vezes, as pessoas vão compartilhar com outras sobre essa questão e elas se sentem também cobradas. Então, primeiro, olha, as mulheres, olha a sua idade, você ainda não engravidou, ou então não casou ainda, e se casou, quando é que vai ter filho? Aí tem um filho, qual outro? Então, a sociedade cobra um projeto, elaborado por outros, que não você mesma, para cumprir o objetivo da sua própria vida. Como é que é lidar com essas pressões psicológicas? Pois é, então eu acho que, assim, esse é um primeiro pensamento nosso, né, assim, eh planejar a vida, né, porque ter um filho inclui um planejamento maior, né, quando alguém está com alguém, eu gosto sempre de falar do amor, né, que Hã. bom quando esses laços que unem as pessoas, né, estão baseados no afeto positivo, no amor, numa construção a 2. Então, essa ideia de que existe uma pressão social, né, para que se forme uma família, para que essa família venha a ter filhos, eu sempre digo que, assim, o casal precisa ter um diálogo de sonhos, que é assim: nós vamos ou não vamos ter um filho, né? Porque muitas vezes um tem como sonho se tornar pai ou mãe e o outro tem outros sonhos. Então é legal quando o casal consegue, né, realizar esse diálogo de sonhos para que possa fazer efetivamente um planejamento familiar, sabendo-se que ter um filho
é um aspecto do planejamento familiar, né. Existem muitas construções que podem, ser idealizadas e construídas e realizadas pelo casal, mas o filho é alguma coisa que, por mais que haja uma pressão social, uma pressão familiar, né, eu me lembro que eu passei um pouco por isso também, né, no meu estágio de casamento, e era uma pressão assim: "Mas quando? Quando que vai ter? E quantos vão ser?", né, que às vezes você não tem nem, quantos mais, quantos vão ser. Mas de qualquer forma, quando existe um desejo, real, verdadeiro, genuíno, né, para que se possa ter um filho, trazer uma vida, né, para o mundo, para a gente poder assistir essa criança crescer e se realizar, começa com um planejamento, começa com um processo onde os 2 de alguma forma se emparelham nessa proposta, nesse propósito, né. É, isso é fantástico. Você está falando, aí enquanto você fala, eu vou aqui meio que delirando, né. Essa questão do planejamento, de ter, de sonhar, e às vezes a gente também fala ou não quer porque tem medo de não conseguir, né. Muitas mulheres falam que elas querem: "Ah, não, eu já sofri muito, tem muitos exames, e agora na próxima encarnação eu quero voltar homem". Eu falo: "Eu sou uma mulher convicta, eu quero voltar mais 1000 vezes mulher só para carregar embrião". Só para poder gestar. Então, e isso é uma coisa que lógico que nasceu em mim depois da minha maternidade, porque eu não tinha essa questão, porque eu não conseguia, eu acho, pela própria imaturidade dos primeiros anos de recém-formada, vislumbrar esse projeto, né. Mas, de fato, quando a gente fala de reprodução assistida e desse momento de engravidar, eh, não tem 100%, né. Então, a gente faz, e a cada menstruação, eu falo, a cada sangramento é uma grande perda emocional, né. E, às vezes, fica uma pressão, tem casais que o marido fica: "E aí, sangrou?" E a pessoa vai ao banheiro: "Não, ainda não". Então, gente, quanta gente atrás dessa menstruação, né. E muitas vezes quando os casais aparecem e o parceiro ou a parceira que fala quando foi a menstruação. Quer dizer, a pessoa está É. sendo totalmente cobrada e vigiada nesse lugar de procriar, e aí fica um misto, né, o quanto eu quero, o quanto o outro quer, e a gente sabe da frustração, né, das grandes perdas de a cada menstruação e dos próprios tratamentos que tem lá o seu limite. Lógico que a gente buscando, tentativas sucessivas, cada vez a tecnologia em reprodução assistida está mais promissora, então a gente tem atingido o objetivo da gravidez na consequência, na sequência desses tratamentos. E como é que é lidar com essa frustração? Eu acredito que quando a gente você está colocando a questão da frustração como um ponto, por exemplo, quando vem um diagnóstico de É, infertilidade, né. é. E o diagnóstico de infertilidade, ele lança diretamente a pessoa para uma questão de expectativa e frustração. Havia uma expectativa, então vamos no que nós acabamos de falar, né, houve um sonho, planejou-se, porém, na hora disso começar a se efetivar, vem uma notícia, né, vem um diagnóstico de uma impossibilidade, de uma dificuldade, né. Eu vou colocar dessa forma, como uma dificuldade, porque a impossibilidade ela vem na sequência, porque isso é um processo, né. Muitas passinho por passinho, você vai enfrentando desafios e muitas vezes a rota, né, pode ser desviada por uma consequência positiva, de acordo com tudo que se tem hoje como, possibilidades ou não. Então, quando se dá encontro com essa questão da infertilidade, acho que isso é um ponto que acontece muito em consultório, porque assim, o atendimento individual ou de casal, traz muito essa questão de para onde que esse casal está direcionando a problemática que apareceu para ele. Então, tá lá, diagnóstico, uma infertilidade, uma incapacidade, uma dificuldade. Eu sempre digo que isso, assim, é um divisor de águas, porque ou o casal vai se fortalecer, Uhum. ou o casal vai ficar em ameaça, né. Como é que ele se fortalece? Bom, basicamente o casal ali diante dessa situação, ele vai ter que ter muito diálogo,
ele vai ter que explorar junto de mais possibilidades que ele possa ter, né? Ele vai ter que tentar entender, esclarecer o máximo possível o que está acontecendo e ter muito companheirismo. Quando a relação, muito pelo contrário, né, ela fica ameaçada, é porque falta o diálogo. O diálogo, ele automaticamente ele é substituído por agressões, discussões, acusações, né? Então eu falo que esse é o momento da gente transpor a culpabilidade para a cumplicidade, né? Então, Fantástico. como é difícil, né, você sair de um lugar onde você tem que olhar para si, perceber em si mesmo qual é a sua dificuldade, ou nessa pessoa, e eu vou falar do amor, né? Você ama essa pessoa e de repente ele é o causador da impossibilidade do seu sonho. Então é muito comum em consultório a gente receber não só a mulher, porque de uma forma geral, normalmente a mulher pensa que a infertilidade é culpa dela, né? A Aham. razão, a responsabilidade é dela. E muitas vezes o parceiro leva um tempo, né, para que se descubra alguma coisa, ele tem mais relutância. Então também acontece isso. Então ali o casal está ameaçado e isso gera um afastamento do casal. E esse afastamento é no diálogo, é na conversa e na própria sexualidade. O que é É. muito curioso, porque assim, no momento que você mais precisa que esse casal talvez esteja seguindo passos, né, orientados pelo tratamento, é quando eles se afastam. E aí eu brinco que é uma coisa louca, né? Porque assim, aquilo que deveria ser uma rede de apoio da família, né? Apoiando, não, parece que vai todo mundo para a cama junto com o casal. É isso Então, aí. assim, a mente vai a milhão, porque ali você já não sabe mais se você está tendo uma relação, está fazendo amor, né? Está tendo prazer ou está produzindo uma criança. Uhum. Então, isso também tem que ficar muito claro. É muito bom tomar esses fantasmas que aparecem, né? E num diálogo terapêutico acolhedor, isso é muito comum da gente fala: "Olha, eu vou entrar um pouquinho na intimidade de vocês". E eu acho que a palavra intimidade aqui, ela também entra de uma forma muito importante, porque há muitos casais que convivem, que estão juntos, que fizeram planejamento, que demonstram seus sonhos, mas por incrível que pareça, quando surge uma questão relacionada à sexualidade, aqui nós estamos obviamente explanando mais a questão da gestação, mas outros transtornos, né, relacionados à sexualidade, como a intimidade, viram uma coisa assim que você fala: "Não tem", né, não tem intimidade para poder se expor, para poder falar genuinamente dos seus desejos, das suas mágoas, das suas dores, porque é um desafio para os 2, para ambos. Com certeza. Né, e é doloroso para ambos. Então, assim, se esse não é o momento onde o amor pode ajudar a destrinchar isso, né, então porque o processo vai exigir que enfrentemos muitos desafios, né. Eu quando eu fui estudar reprodução, eu lembro de ter trabalhado em terapia, expectativa e perda, porque eu precisava acolher, mas eu não podia chorar junto com esses casais, eu me envolvo nesses processos, mas eu preciso ser a pessoa a menos ansiosa, a serena, a racional, para conduzir da melhor forma possível e ao mesmo tempo humana. E para mim foi um grande desafio, porque sonho o tratamento é super rápido, são 2 semanas, 10 dias de medicação, todo mundo acha que vai durar muito tempo e de repente num mesmo mês você menstrua, faz o ciclo, transfere embrião e naquele mesmo mês você tem um resultado positivo ou negativo da gravidez. Então, eu trabalhei isso em mim para conseguir atender essas mulheres. E também, li um livro que é O Duro Desejo de Ser Mãe, porque como eu não Uhum. tinha o desejo da maternidade, eu faltava sugerir outras questões além da maternidade para a pessoa se distrair, mesmo que ela estivesse fazendo um tratamento. E não, né, o foco era aquele, e tudo isso, e muitas vezes a gente é a negação, é o medo de não dar certo, que você fala assim: "Não, não quero". Porque ou então, mexer aqui tá doendo demais. Então, vamos deixar isso quieto, vamos deixar para um outro momento, e esse outro momento nunca chega, porque fica com medo de tocar naquela ferida, né. E às vezes depois de um tratamento, a intensidade emocional é tão grande,
que precisa ter forças para retomar, para continuar, para a gente não desistir, né. Uhum. Eu sempre falo: "Ó, desistir não tá no voca essa palavra desistir não tá no meu vocabulário", Nem mas, no meu. né. Então a gente precisa sempre prosseguir. E eu falo que muitas vezes a gente pode prosseguir de uma forma diferente, prosseguir com outro tipo de tratamento, prosseguir de uma outra forma, ou com banco de óvulos, ou com espermatozoide, ou prosseguir dando um tempo para uma viagem, depois retomando. Não deixa de ser desistir, mas eu falei assim: "Não, a gente vai prosseguir, a gente vai seguir uma rota que seja confortável para todo mundo", né. E essa questão também da sexualidade, eu tento não invadir a privacidade, mas é claro que invade, né, porque se dá uma medicação, orienta o casal a ter relação Uhum. sexual, aí eu falo: "Olha, depois de tal hora é o melhor momento, mas pode começar a namorar antes, porque o espermatozoide dura 3 dias no trato genital, então já fica mais tranquilo, né". Com certeza. Mas eu acredito que a questão da sexualidade, né, dentro de um contexto terapêutico com uma conduta, né, eh, amorosa e confidencial, né, Aham. eu acho que, vem mesmo de você ter um vínculo positivo com o paciente, né, porque as pessoas querem falar sobre isso. É. Elas querem, elas têm o Elas desejo, elas precisam. precisam, só que elas, né, se sentem às vezes acanhadas, envergonhadas. É lógico, existe um tabu imenso, mas se as pessoas falassem mais sobre isso, eu oriento muito o casal assim: fala o que você quer, né? Faz um pouquinho o diálogo antes das coisas, combinem o que vocês querem, o que vocês gostam. Então, no caso, por exemplo, você falou da questão da brevidade, né, de como acaba acontecendo, isso é esclarecedor. Eu acho que falta, às vezes, muito isso que a gente está fazendo aqui agora, que você está tendo essa oportunidade, que é explanar, e contar para as pessoas: olha, não é mais um bicho de sete cabeças, não é mais uma coisa que você vai arrastar. Não, é assim, tem uma ansiedade que logo, né, com uma boa orientação, ela é sanada, ela é acalmada, e aí você vai reescrevendo o planejamento, É. né? Que eu acho que é isso, as pessoas às vezes elas, entendem que a coisa vai perdurar muito e essa ansiedade começa a gerar um estresse muito grande. Outra dica bacana que você deu e que eu quero pontuar é que é exatamente isso, se você está muito focado na problemática, por exemplo, na questão: "Preciso engravidar", não adianta, a mente sabota esse processo. Então, na medida como você deu o exemplo, né, vai viajar, faz alguma coisa, o casal relaxa, né, espairece um pouco, é como você tem quando você tem um problema para resolver, Hã. lá na sua conta bancária, dentro da sua casa, alguma coisa, e você fica focado naquilo, a mente não consegue encontrar espaços criativos para resoluções, né, porque você está focado. Então, quando você dispersa um pouco, é como se arejasse, e aí vem. Então, Flui. quantos casos a gente não tem exatamente assim, olha, eles desencanaram, né, Hã. pararam de prestar atenção, relaxaram, e aí acontece, a coisa flui com muito mais naturalidade. Mas acho muito importante falar da questão do esclarecimento, Uhum. né, as pessoas precisam saber o que tem, né, quais são os recursos, atuais que existem, com com a delicadeza de se permitirem passar por eles, né, sem essa aflição de que possa ser uma coisa dolorosa, difícil, porque a dor da imaginação às vezes é maior que a dor real, né, doutora Adriana? E é uma coisa que recentemente eu atendi uma paciente que porque as medicações são injetáveis por um período de 10 dias. E eu sei que, assim, quando a gente está esperando o resultado de uma prova, não é, e aí falta: "Olha, daqui 10 dias sai o resultado", ou de um emprego, parece uma eternidade aquilo, nunca que chega, né, a gente está esperando uma resposta do e-mail, então é muita Uhum. expectativa. E esses 10 dias eles são intensos, né. Às vezes, o parceiro vem junto, às vezes não, às vezes é um congelamento de óvulo, preservar a fertilidade, que é uma questão ainda de uma decisão solitária e que precisa de um acolhimento até um pouco diferente, mas é um medo que você falou, é muito maior, porque, recentemente eu até dei os parabéns para essa paciente que ela tinha pânico de agulha, mas ela foi tão guerreira, Hum. tão vencedora, que ela superou o medo, ela congelou os óvulos e ela cumpriu. Eu falei assim: "Nossa, você
se superou, porque você a dificuldade para ela era ainda maior. E ela sentia o medo antes da injeção. Então era quando ela via a seringa, ela já ficava em pânico, quer dizer, nem tinha a agulha ainda, né. Então muitas vezes essa coisa idealizada dessas, medicações, né, e precisa trabalhar também, esses 10 longos dias, né. E depois quando faz a transferência, mais 10 dias para esperar o resultado, né. Não precisa ser um processo traumático, né, você levantou uma questão que, assim, às vezes a pessoa, né, a paciente ela está vivenciando algo, você vê, a questão é simbólica, né, porque ali, ah, a injeção, a seringa, ela está denotando que a partir dali, uma decisão tomada pode vir a se tornar realidade. Então e também aqui a gente pode falar que ela tem um histórico, né, de trauma, de seringa, por outras questões, então assim, tudo isso entra no contexto, né. Nós seres humanos não escapamos dos nossos traumas, né, como eu digo, podem ser grandes traumas ou pequenos traumas do dia a dia, porque nós os vivemos, né, mas assim, e tudo isso interfere. Então muitas vezes esse processo, né, de novo, pensando no esclarecimento, qual é o que é mais importante? Essa seringa e o que ela representa ou o propósito que está te trazendo aqui, né. Então você projeta a mente da pessoa para ficar em relação forte com o propósito. E aí todas as outras coisas são etapas que precisam ser superadas, porque eu acho que esse é um processo de superação mesmo, né. Fantástico. E é um processo, assim, de pequenas superações e grandes superações, visto que, né, se der certo, poxa, que legal, a superação vai ser também no o que significa ser mãe, né, o que vem junto com todo esse processo da maternidade. E também se não der certo, ok, a vida vai continuar e você vai, né, eh, realizar outras coisas. Então, É, tem uma dor, tem um luto, lógico, claro. né, mas também tem a vitória, É. né. E uma das coisas, assim, desse a gente estava falando desse medo, dessa negação toda, sabe que na minha vida eu sou de Goiânia, vim para cá estudar e aqui fiquei. E quando eu me formei, eu decidi ficar em São Paulo. E meus pais eram médicos, então teoricamente eu tinha algo pronto por lá. E eu decidi ficar. E na vida, por alguns anos, eu tive 2 medos. Um de bom, né, ter só 2 medos. Aí era, né. Achando ótimo, nem tá tranquilo isso aqui. E agora surgiram outros, né, porque esses 2 eu já superei. Que é o primeiro que era, o arrependimento de não voltar, né. O quanto eu ia me realizar em São Paulo, né. E eu fui vendo essa cidade cada vez mais generosa, com pessoas cada vez mais interessantes, muita história para contar. E eu amo São Paulo, eu amo a vida que eu tenho aqui, então esse medo já passou. E o outro medo era de não conseguir ter filhos quando eu decidisse ter, porque eu tinha uma negação de que eu precisava, trabalhar e ser uma profissional, porque eu falei assim: "Gente, eu não posso errar". Então, e eu lembro quando eu fazia terapia, minha psicóloga falava assim: "Adriana, você não vai ser 10 em tudo". Eu falei: "Ah, então tá. Então eu vou já escolhi o zero vai ser dona de casa, zero e 10 na profissão, porque aí não tem equilíbrio". Porque e até parece que a gente tem que buscar o equilíbrio todo dia, né. Sim. E aí eu ficava com esse receio de não ter filhos, e até que eu comecei a atender, focar em reprodução assistida, e comecei a atender mulheres mais jovens do que eu, com dificuldade para engravidar. E um dia veio uma mulher de 42 anos, ela tinha vindo com 39 para começar o tratamento, ela recebeu uma proposta de assumir uma diretoria, ela mudou de São Paulo para o Rio, ela voltou depois de 3 anos para reiniciar o tratamento, ela estava na menopausa. Então, eu lembro que ela falou assim: "Doutora, eu te dou tudo o que eu consegui nesses 2 anos para ser mãe". E isso há cerca de 20 anos. Então, até a ovodoação era um processo mais complicado. E aquela paciente me fez refletir muito. E ela tinha toda uma questão, que ela tinha enteados, que ela cuidava, mas ela queria, estabelecer o vínculo de maternidade nesse contexto familiar, tal. Naquele momento já não era mais possível.
Isso me fez pensar bastante. Então, espera aí, será que para ser profissional eu não posso me dividir? E as mulheres se dividem em tantas coisas, né, não é só a maternidade e a profissão, né, a gente tem tantas funções na vida, né, uma boa amiga, uma Uhum. filha, uma namorada, a gente exerce inúmeros papéis, né. E eu falei assim: "Não, eu acho que eu sou capaz de realizar mais um papel". E elaborando tudo isso, já casada, meu marido tinha uma filha, então não tinha essa cobrança de ser mãe, Uhum. né, até que ele falou assim para mim uma vez: "Vem cá, você não quer ter filho comigo?" Eu pensei: "Não, nem com você, nem com ninguém nesse momento, né". E aí eu falei assim: "Vamos adiando, vamos adiando". E aí eu tinha aquele receio de não conseguir ser mãe, né. E aí porque eu falei assim: "Gente, eu já não quis tanto e agora que eu tanto quero, será que eu vou ser castigada, né?". Então tinha aquela negação e aí depois essa aceitação. Bom, graças a Deus eu consegui a gravidez, e finalmente me tornei mãe. E depois disso, esse medo todo que eu tinha de ser uma ter menos tempo para minha profissão, eu comecei a olhar de um jeito diferente para todo e qualquer embrião, para toda e qualquer criança, que eu desejava que aquelas mulheres sentissem um pouco do que eu estava sentindo. Mas não logo no pós-parto, né. Uhum. Inclusive eu vou te perguntar sobre isso, porque a gente fica nessa idealização dessa gravidez super perfeita, 10 anos para engravidar, engravida e a gravidez não é assim, né. E aí no pós-parto a gente tem que se preparar para um processo, né. E como é que a gente vai trabalhar com essa gravidez super idealizada que prossegue? Bom, primeiro eu vou pegar o gancho e vou falar, a lei da sincronicidade é implacável, né, porque assim, eh, você vivenciou toda a questão do engravidar e hoje você se dedica a isso, né. Então, esse também é um filho seu, né. Sem Esse dúvida. trabalho lindo que você, né, eu sei porque eu conheço de pertinho e eu sei o quanto você é apaixonada por essa, né, até a forma como você posta outro do dia você pôs lá: "Vida chegando". Então, assim, tem um amor legítimo sobre isso, né. E você está tocando na questão, assim, e as futuras mães, né, quando surge então: "Ok, vamos lá, vamos passar pelo processo". Primeiro que é uma experiência de um novo papel na vida. Nós exercemos diversos papéis na vida, né. Eu brinco que é a síndrome da romã, você conhece essa Não, historinha? me conta aí. A romã, quando você abre, né, o fruto, né, o que que tem lá? Muitas sementinhas, né. Então ela é inclusive simbolicamente um fruto, que relacionado com a fertilidade, né. E a partir disso a gente vai ver que, assim, a mulher é como todo esse núcleo da romã, tem muitas possibilidades, capaz de muitas coisas, e a gente sabe que é mesmo, Hum. né. Então quando você fala: "Ah, talvez eu tivesse ali um pensamento de que a gestação e a minha vida profissional", e aí você consegue gestação, vida profissional, crianças, cuidar, né, até ser a dona de casa também, é que você colocou ele num num outra esfera, mas consegue tudo, consegue tudo. Não, mas sou, viu, mas Tenho sou. certeza, porque a gente acaba sendo, não tem como. Então eu acho que, assim, nessa questão do engravidar, né, então ok, agora é um processo de um novo papel que vamos desempenhar na vida, né. E como toda tomada de papel tem um ensaio. Qual que é o ensaio? Você vai buscar isso aonde? Você modela isso onde? No que você aprendeu, seu histórico, né. Então a gente pode pensar assim, ah, bom, ser mãe está relacionado ao arquétipo do feminino, que é uma coisa de um desenvolvimento da alma feminina, mas tem o corpo fêmea da mulher. Então, quando os 2 se unem, ali é tão bonito, né, que já tem uma fecundação do corpo fêmea e a alma feminina, né. Isso é se tornar mãe. Então é para começar a entender esse processo de maternagem que vai ocorrer no período da gestação e que mesmo assim tem ansiedades, tem medos, né, tem muitas mulheres que estão vivenciando isso sozinhas, outras que podem compartilhar com parceiros, compartilhar com familiares, compartilhar com amigos, mas ali é 2, né, é esta mãe e esse bebê, esse vínculo que já começa a acontecer ali tão intenso, né, onde o mundo pode estar acabando, mas a relação ali ela é intensa. E a criança capta,
efetivamente, né, o feto ainda, desde, né, da concepção, todo o processo. Então, assim, as mensagens não param, né? As mensagens não param. Então, todo o trabalho que a gente faz com essa futura mamãe também implica, né, em modular essas emoções, esses pensamentos, para que ela possa ter uma boa relação com o filho. E é curioso a gente ver que tem muitas mulheres que elas passam por esse processo, às vezes tão preocupadas com o corpo, ou tão preocupadas com o externo, e elas têm uma dificuldade de se relacionar com a criança. Mas muitas mulheres acabam tendo ali algum, o que a gente chama de baby blues, né? Alguns Uhum. sentimentos assim um pouco de indiferença com a criança, até uma coisa um pouco mais grave, como a depressão pós-parto, ou mesmo a psicose puerperal, que aí já é bem mais grave, né? Então, são quadros que acontecem no pós-parto e que a gente não imagina quando a gente começou a nossa conversa hoje falando de sonhos e É. tudo mais. Aí vamos lá, no vamos ver, né? Às vezes acontece. E muitas vezes você não detecta isso, porque a mulher tem uma gestação aparentemente super tranquila, mas quando ela não é muito trabalhada, ali logo depois do nascimento, parece que dá um start em algumas coisas. Então, como eu vinha dizendo para você, assim, qual é o modelo que essa mulher tem, né, da ancestralidade dela, o que ela aprendeu com a mãe, com a avó, o que ela traz e que ela nem sabe especificamente que traz, mas é o primeiro modelo do ser mãe. Tanto que muitas mulheres se sentem muito seguras, né, quando: "Ai, mãe, vem para cá É. ficar comigo, passar os primeiros dias". Então, assim, a mulher teria essa capacidade, por instinto até, né, de fazer esse processo sozinha, mas ela precisa dessa modelagem. Até a hora, né, toda vez que a gente começa um novo papel na vida, a gente toma esse papel e a gente modula ele, e depois a gente cria nesse papel. Então, a Adriana, ela torna-se a mãe única e exclusivamente Adriana, porque foi você que, com tudo que você já conhecia, né, de alguma forma, ou arquetipicamente, ou porque você assistiu na tua história de vida, de repente você se percebe assim: agora eu estou fazendo do meu jeito. E é isso que dá um contexto muito particular para como você cria os teus filhos, né? Para essa relação que se estabelece de uma intimidade também com os filhos, né? Mesmo pequenininhos, vão crescendo, mas assim, foi alguma coisa que você criou. Então, é natural que algumas mulheres farão esse vínculo de uma forma mais fluida, uma palavra que a gente usou agora há pouco, eu vou repeti-la, mais fluida, ou mais com maiores dificuldades, Mas porque que dá para evoluir. que dá para evoluir, porque existe uma mística, né, que se fala da dificuldade de assumir o papel de mãe, e, né, e até mesmo na psicologia, quantas vezes, né, as pessoas colocam: "Ah, mas a mãe é responsável por tantas coisas". Sim, mas eu acho que ela não deve ser julgada por isso, muito pelo Uhum. contrário, eu sempre falo para as minhas pacientes assim: "Olha, a sua mãe foi a melhor mãe que ela soube ser". E você está sendo a melhor mãe para o seu filho que você vem sabendo como ser até agora. E pode evoluir. Uhum. Então, é bacana quando a pessoa descobre, né, ela se conscientiza da possibilidade de ser melhor. Porque as pessoas, às vezes, elas não trabalham em si mesmas para desenvolver aquilo que elas têm de bom. Elas só pensam que elas estão tendo que recuperar o que elas têm de ruim, né, Adri? É, e se vê e a gente mesma, a gente é muito mais crítica com a gente mesmo do que as outras pessoas, porque Sim. a gente vê, ninguém tá vendo, a gente nem a gente tá até escondendo, a gente não tá nem mostrando tudo isso, né. E eu sempre, quando eu atendo essas mulheres, eu falo, vêm assim no pós-parto imediato, cansadas. Eu falei assim: "Calma, você pode sentir tristeza, você pode sentir angústia, não é porque você lutou tanto por essa maternidade que agora você precisa passar 24 horas sorrindo, tá tudo Sim. certo". E aí elas fazem eu falei: Alívio, né? "Alívio", porque é assim, eu falei: "Olha, a incidência de cansaço e desses repensamentos é de 100%, viu. Tem gente que exterioriza mais, tem gente que exterioriza menos". Exatamente, exatamente. E essa questão toda da maternidade, né, o meu pós-parto foi super complexo, pra mim foi muito difícil lidar com aquilo tudo e eu durante o primeiro ano de vida, eu nessa
em driblar, né, meus 2 filhos, Uhum. a profissão e a minha filha, então eu ficava me dividindo e eu sofria muito quando eu tinha que cancelar o consultório para poder ficar e tal. E isso aconteceu inúmeras vezes e passou e tá tudo certo e eu aprendi tanto, aprendi a ter flexibilidade mais do que eu tinha antes, porque a vida é assim, né. E até essa coisa, né, das pressões, falou assim: "Ah, eh, mas você só tem um filho?", falam para mim. Eu falei: "Eu falo tudo isso". E eu falei e tudo isso, porque a gente pode escolher maternar várias coisas, né. Então acho que também isso tem que ser uma coisa mais leve, né. E aí eu falo: "Não, essa aqui é minha filha, agora o resto já nasceu todo mundo, ou então tá para nascer". O resto é a profissão, né. E eu também fui presenteada, que eu tenho uma enteada que hoje mora comigo, Uhum. então, querendo ou não, é uma criança que eu conheço desde os 2 anos, a gente já passou por grandes desafios nessa relação, até porque quando eu a conheci eu não queria ser mãe. Então, mas eu tinha uma criança fantástica ao meu lado. Isso tudo foi amadurecendo, então tem muito do pessoal que a gente leva de experiência, porque a gente tem que se reinventar em tudo isso, né. E dessas frustrações todas, Márcia, tem um momento, igual esse caso que eu te falei dessa mulher que já estava na menopausa. Naquela época, Uhum. era muito difícil ainda a ovodoação. Hoje a gente tem ela tá mais ela é mais fácil de conseguir esses óvulos, apesar do alto custo. Então, eu não posso falar que ela é tão acessível. O que bloqueia muito é o custo, que é um tratamento mais caro do que o processo de fertilização in vitro. Uhum. Mas, de qualquer forma, ele é viável, ele é possível. Quando eu escutei isso daquela mulher, eu não pude oferecer da mesma forma que eu ofereço hoje. E como é que a gente pode lidar? Você falou uma coisa que eu trabalho muito, que é a questão dessa relação, desse cuidar que começa desde a vida intrauterina. É assim como a gente cuida, eu falo, igual eu falo assim, um faz atividade física, o outro come fast food. Então a gente Uhum. tem várias escolhas, e aí isso tudo a gente vai colhendo, né? E são escolhas baseadas no nosso pensamento. Então, no momento é isso que eu quero, no momento não é isso que eu quero. E nessas escolhas, inclusive, a gente faz também na vida intrauterina, porque existe uma coisa que chama epigenética, Genética. que eu amo de paixão, que eu acho que a gente é 30% genético, 70% meio. Isso foi reforçado até para a Maiana, que é uma geneticista super respeitada da USP, e que eu acho muito pouco aquela combinação de células, determinar a gente na vida, o resto da vida. E não é, né, porque 2 irmãos são diferentes, se eu colocar um embrião no meu útero e outro no seu, são pessoas totalmente Uhum. diferentes. E essa mulher e esse casal, né, às vezes um casal homoafetivo que vai receber uma doação de sêmen, um casal hétero que vai receber a doação ou de sêmen ou de óvulo, né. Quando é homoafetivo, já está estabelecida a necessidade. Agora, quando é um casal hétero, é uma Uhum. surpresa ter a necessidade da doação de óvulo. Como é que a gente pode, eh vivenciar isso de uma forma, não amena, né, mas palatável? Uhum. Eu acho que quando a gente fala na ovo-doação, tem uma característica primordial, que é a questão: alguém vai doar, alguém vai receber, né. Então, quando se fala na doadora, ela é uma mulher que, a princípio, ela tem ali uma compreensão, né, teve um esclarecimento, tem um altruísmo que está envolvido nisso, né, um desejo de ajudar alguém, de facilitar alguma coisa para alguém ou de dar a outra mulher o mesmo contexto, né, de possibilidade que ela vivencia. E, por outro lado, a gente tem a receptora, né, que esta sim vem com muitas ansiedades, muitos sonhos, vem com toda essa carga, né, emocional que a gente falou, mas vem com esperança. Eu acho que a esperança é um elemento maravilhoso que não pode sair do nosso contexto o tempo todo, né, porque trabalhar com a esperança não é simplesmente esperar que algo aconteça, mas é trabalhar na esperança efetivamente, né. Hã, Você tem que traçar ali o que você quer, quais são os caminhos que você vai realizar para isso, e manter na mente um quase que um mantra,
daquilo que você deseja. Então, esta mulher que vai receber, ela também tem que ter o esclarecimento, eu sempre falo disso, que eu acho importante, mas lidar com essa esperança, trocar a palavra expectativa por esperança, né? Isso ajuda também bastante nesse processo. E é claro, né, rede de apoio sempre necessária. Eu acredito que quando um casal está passando por esse processo, a gente costuma também oferecer assim a possibilidade de dar dica para alguns familiares, sabe? Eu acho que isso já é um processo quase que de família também, né? Quando a gente está falando sobre isso. Então, às vezes tem uma sogra, a mamãe ou o pai, alguém que está muito ansioso, botando pressão. Então, assim, olha, quer conversar um pouco? Eu esclareço algumas coisas para essa pessoa, a gente baixa um pouco o teor também desse estresse que acontece entre os familiares, e isso ajuda, porque já estamos trabalhando a família, né? Para o sim ou para o não. Nos casais homoafetivos, o que a gente vê assim das mulheres é muito interessante. Eu tive um caso muito bacana em relação a isso, porque eram duas mulheres, então elas, né, estiveram aí em busca do sêmen e tal, e as duas disputavam qual que ia ser a mãe. Porque as duas queriam. Então, nesse momento foi lindo. Ai, as duas querem, decidiu-se por uma, tal, o bebê lindo. Passado um tempo, assim, você está tratando essa criança como seu filho, mas ele é nosso. Não, mas fui eu que tive ele dentro de mim, então ele é meu. E aí aquilo virou um problema, né? Uma questão. Não gosto muito da palavra problema, virou uma questão. E então a outra quis também engravidar. Então, quer dizer, não é tudo lindo, maravilhoso, né? Lógico. Porque acontecem algumas questões, mas assim, o final é feliz, na medida que entre elas está definido o quê? O mais importante, a gente quer ser mãe, né? Então, qual das duas vai ser? Isso é um diálogo que tem que acontecer de novo, né? Eu falo o diálogo das decisões, o diálogo dos sonhos, como é isso, qual delas tem a melhor, né, Reserva condição ou ovariana. reserva nesse É momento o para isso. É o planejamento. planejamento. Então, tá ótimo. E no caso dos rapazes, eu acho muito interessante, porque assim, eles vêm com uma questão assim muito da absorção dessa alma feminina que também tem, né? Porque todos nós somos completos, né? Nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, e isso não define nada. Somos seres humanos, e o ser humano tem essa capacidade de amar, de também se relacionar com o propósito. Então, no caso do casal homoafetivo masculino, é, você até pode falar um pouco mais dentro das possibilidades que existem, né? Mas, basicamente, o que eu vejo no universo da alma dessas pessoas é um desejo enorme de constituir uma família e serem vistos de uma forma genuinamente amorosa, respeitosa e sensível, né? Porque não falta isso. Então, a gente também precisa que o mundo acolha essas divergências e diferenças e diversidades com olhos mais cautelosos e É. de menos julgamento, né? Porque o amor que tem ali é muito grande. Então, eu acredito que são processos, sempre com muito esclarecimento, o que que se pode fazer e quais são as opções que se tem, as alternativas que se tem, né? Que são legítimas, que na nossa cultura e na nossa ciência e tecnologia são viáveis, né? Quanto tempo isso leva. Muitos casais também optam pela adoção de crianças, né, Adriana, que Até o também doação de embrião. a doação de embrião. Então, isso é tão bacana. Eu acho que a gente hoje tem muitos recursos e, acima de tudo, está o desejo. Quando o desejo é verdadeiro e genuíno, você aposta que a seringa vai dar certo. Eu acho que a palavra propósito que você falou, né, sonho e propósito, uma coisa que na vida a gente precisa ter propósito, né, eu falo que a gente precisa acordar com objetivo, né, a vida Isso. já fica mais leve, você acordando com objetivo, a vida fica mais leve, porque você tem que seguir, né, e aí você se movimenta em todos os sentidos, É né. isso mesmo. E o que eu vejo é essa vontade genuína de constituir uma família. E o que eu falo, eu falei: "Olha, foi um processo de muita maturidade na busca disso". E para mim, eu também tive que trabalhar, todos esses tratamentos para desenvolver a empatia.
empatia com o casal, me colocar nesse lugar de doar e receber. Como é que era esse processo, né? Muita terapia minha como Uhum, pessoa para analisar tudo isso. E é o que eu vejo é esse resultado, da família genuína, constituída e feliz, na maioria dos casos. É claro uhum. que se esse projeto não foi construído da forma adequada, por isso que precisa planejar, igual você falou, né. Então faz parte. Então, eu acho aí o papel da psicoterapia essencial nesse processo, porque a gente consegue fazer uma parte e esse outro olhar que você tem para a paciente, ela fica completa, né. Então, a gente não adianta a gente querer só fazer de um jeito, olhar de um jeito, porque o meu olhar é totalmente diferente do seu, não só como profissional, mas como pessoa também, né. Sim. A gente chega num lugar, a gente pode ver coisas diferentes, né. É muito bom a gente lembrar que a psicoterapia, ela não está aí só para tratar os nossos conflitos, né. É sem dúvida nenhuma um processo de autoconhecimento, mas é hoje, grande força da psicologia, da psicoterapia, saber o que podemos ter de melhor e sermos melhores. E, né, então assim, quais são os nossos maiores potenciais e como nós colocamos esses potenciais para acontecer no mundo. Então, durante todo esse processo, eu acredito que a psicoterapia é um elo muito forte, né, e que se adapta muito bem a todo o processo, na medida que dá respaldo emocional, dá respaldo de acolhimento, dá a liberdade da pessoa poder se abrir, se colocar, liberar os seus fantasmas, tomar consciência do novo papel, lidar com a frustração, lidar com a vitória, né, porque também Lógico, às vezes é tão impactante com parto e quanto, né. pós-parto. Pois é, então acho que assim, é um processo, né, e a gente está aí no janeiro branco, né, que a gente está vivenciando isso no mês de janeiro, que fala-se tanto sobre saúde mental e essa necessidade da conscientização, porque o ser humano, ele é uma caixa, né, preta, ou melhor, multicolor, né, de tem ali, eu falo a caixa preta só fazendo uma referência, né, De a de segredo. segredos, tudo que nós temos dentro de nós, nem nós, passando a vida inteira estudando ou fazendo terapia, a gente talvez não seja capaz de conhecer profundamente, mas é um processo de todos os dias. Eu acho que quando a gente se dispõe a todos os dias olhar um pouquinho para si mesmo, a gente está fazendo bem não só para a gente, mas para todo mundo ao nosso redor, porque uma pessoa com mais consciência de si mesmo, com mais autocontrole, com uma autoestima positiva, né, ela sem dúvida fará a diferença positivamente em quem está perto dela, né. É, e acordar com esse objetivo né, com esse propósito, com esse objetivo e olhar para si mesmo e falar assim, né, eu posso, eu consigo, eu vou Sim. prosseguir. E isso tudo você se encoraja, né, nesse processo, não só no processo de gravidez, mas no processo de viver, né. Eu falo que a terapia é um espelho, eu falei: "Pode você pode até às vezes não gostar muito da imagem, mas é aquela ali que você tem, mas você pode olhar diferente para ela", É. né. Quantas vezes a gente fala se a pessoa é bonita ou feia, ela se é uma pessoa que você gosta, ela é linda, né. Por isso fala que o amor é cego, porque a gente olha muito mais do que uma face, um corpo, né, é uma pessoa. E esse é eu acho que essa é a beleza do ser humano e você consegue esse olhar e a pessoa se olhar também dessa forma, e ela se reconhecer que é bonita. Quando eu faço exame Uhum. ginecológico, eu vou mostrando tudo, eu falo assim: "Nossa, que arraso!" E eu falo Que delícia. porque quando eu vejo, eu falei: "Gente do céu, olha quanto muco tá ovulando, meu Deus". E aí eu vejo o folículo, e aí eu vou vibrando com tudo isso, porque de verdade aí elas falam assim: "Mas é tão feio", eu falei: "Mas não é não, isso aqui é a perfeição da natureza". Então, é como a gente olha, e eu de verdade acho fascinante, eu falei: "Não, não reclama de secreção vaginal, porque Hum. agora esse muco pode estar te incomodando, que está muito úmido, mas a falta Uhum. dele é cruel, mas a É, gente também tem como tratar". tá.
Então é esse olhar, né, e uma paisagista até me olhou, eu fazendo ultrassom de foliga, ela falou assim: "Nossa, tão novinha e você acha bonita essas coisas?". E tipo assim, nossa, como você vê beleza nisso, né. E ela era paisagista, então ela via mesmo, todo onde ela via beleza, todo mundo via, né. Eu não, eu tenho uma beleza que eu eu tenho que ver, olhar para a pessoa, convencer que aquilo é bonito. Mas uma das forças, né, dos seres humanos é justamente a apreciação da beleza e da excelência, né. Essa excelência que a natureza tem aí, que você tem esse olhar para isso. E como isso faz parte, né, você sabe o que tudo aquilo significa, para você isso se torna ainda mais grandioso e melhor. Mas eu acho que as pessoas nesse momento, assim, elas carecem, está vendo, da intimidade, né. Até mesmo quando você projeta ali, né, como é difícil para algumas mulheres, assim, não, né, olhar, ver É, e por às vezes si pede para desligar, mas eu fico é, tentando, às vezes no próximo encontro, é porque precisa interessante, né. respeitar esse momento Sim, também, sem né. dúvida, mas é a questão da intimidade. Então, Uhum. agora há pouco a gente falou da intimidade do casal, e quando a pessoa não tem intimidade nem com ela mesma, né, em processos mesmo de tratamento, né, da sexualidade e tudo mais, a gente fala: "Olha, você precisa se tocar, você precisa se conhecer", e é como se você estivesse falando assim: "Nossa, eu vou me desnudar e fazer alguma coisa muito feia". Então, realmente é buscar essa apreciação, essa contemplação, né, de si mesmo, como a gente sabe contemplar o que a natureza mostra pra gente aí. É, e a ideia é essa, tanto é que, eu quando eu faço consulta de adolescente, apesar que as adolescentes hoje são diferentes, porque a gente, elas sabem muito. Quando eu vou explicando, né, eu mostro os grandes lábios, os pequenos lábios, a uretra é um enigma, ninguém sabe onde fica a uretra. Aí eu mostro a uretra, e aí mostro a entrada da vagina, aí eu enfatizo que ímen não é um selo, porque na verdade ele nunca foi fechado, sempre passou menstruação ali. Então era um pouquinho mais aproximado, mas ninguém tirou selo de ninguém. Então então para não ter esse lacre, que eu acho que a mulher não precisa ser lacrada, ela não precisa ser velada, uma coisa assim. E aí quando eu introduzo o espéculo, aí eu viajo já no colo, eu vejo o colo do útero, o orifício, falei: "Olha, por aqui que o espermatozoide faz, é por aqui que o bebê vai nascer". Hum. E esse olhar, ela vai se reconhecendo e muitas vezes, antes de iniciar a atividade sexual, se eu consigo esclarecer esse do corpo, ela vai ser mais consciente nesse primeiro ato, que tem tanta importância na vida da mulher, e às vezes é até supervalorizado, né, que a gente precisa até não relaxar durante a atividade sexual, porque tudo isso parece fácil, mas é extremamente complexo, né. Muitas vezes a pessoa procura, os casais procuram, fertilização in vitro, porque não conseguem ter um ato sexual. Exatamente, existe um processo de autorrejeição muito grande. Eu tive uma paciente que uma vez aconteceu isso, assim, ela trouxe a dificuldade de engravidar e ela estava fazendo tratamentos e eu falei: "Não é possível, você vai me desculpar, mas a gente vai entrar no eu vou entrar no seu quarto. É. Me conte o que acontece". E aí ela comentou da aversão que ela tinha ao sêmen e como, mediante a ejaculação, como é que ela o que ela fazia, ela sai correndo e tal. Eu falei: "Ah, agora eu entendi, não tem como esse bebê surgir mesmo". Então, assim, são situações que na medida que você explicita, e aí você fala: "Não, vamos lá, vamos ver o que está por trás dessa aversão", às vezes é um trauma, Pois né, é. às vezes tem alguma Todo coisa mundo por tem uma aí. história para contar, Tem, né. todo mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, até mesmo, assim, em relação a não ter relações sexuais, eh, as pessoas pensam que é incomum, mas não é. A gente tem homens e mulheres que chegam no consultório com idade de 20, 30 anos e nunca tiveram uma relação sexual. E ok, só que, assim, imagina como isso é difícil de ser revelado. Né, porque quando você consegue revelar aqui na sessão terapêutica, isso já sucumbiu, você Tira o já edifício das não costas, né. é? Então, assim, esse momento onde você liberta essa informação, porque nós estamos falando aqui da importância da linguagem, né, da comunicação que existe em todos esses Que faz processos. parte do acolhimento. Exato, seja no acolhimento, seja no esclarecimento, né, na informação e no que vem. As pessoas precisam desmistificar, porque é o que eu disse, a imaginação pesa e arde muito mais que a realidade. É verdade, né.
Bom, eu acho que a gente já está aqui no nosso super bate-papo, que eu Nossa, amei. eu adorei, E Adriana. É sempre um aí, prazer estar com você, minha querida. e, Muito e obrigada. conversando aí, sempre aprendendo, porque cada vez que eu converso com você, eu aprendo um pouco mais, porque é sempre um outro olhar, é um outro papo, e tem sempre tem outras histórias, e isso é muito gratificante, assim. E eu espero que as pessoas que estejam assistindo também escutem essas histórias e tragam também as histórias, né? E eu acho que a gente tem que estar pronto assim, é para escutar, né? Escutar um pouco dessa dor, escutar um pouco também desse choro, dessa alegria, né? Então, você lembra quando a gente começou a trabalhar juntos, você falou que precisava de uma caixinha de lenço. Eu também sempre tenho uma caixa de lenço no consultório, porque eu falei, não, não é porque eu fico batendo nos outros, não, mas que todo mundo chora de tristeza e de Podemos alegria. estar embaixo da árvore, mas eu É, preciso de uma caixa de é. lenço. Então, mas que é esse ato, né, da gente se prontificar, escutar o outro e... Sim. Obrigada. A escutativa é extremamente importante. E a confiança, né? O que se estabelece nesse vínculo de confiança não tem preço. Sem dúvida, né? E eu falo que, né, eu falo que os resultados positivos, eles acontecem, né? Mas eles podem ser o próximo passo, né? E uma frase que eu acho essencial, que eu acho que é o nosso lema, acho que quando a gente tem tecnologia, tem todas as linhas terapêuticas Uhum. possíveis, todas as tecnologias de reprodução assistida, é laboratório, é meio de cultura, é medicação, isso e aquilo, mas de fato, quando a gente está cuidando de um ser humano, a gente precisa ser um ser humano aqui atrás para a gente ter a simpatia e esse acolhimento que a gente tanto Mestre preza. Jung. É. É isso mesmo. Sejamos, seres humanos para cuidar de seres humanos, né? É. E aqui é nosso projeto é Mulheres Cuidando de Mulheres, mas aí os homens que acompanham as mulheres ou que desejam fazer família, a gente também acolhe, viu? Com certeza, são todos muito bem-vindos. Seres humanos, tá bom? Sendo humano, a gente acolhe. Sempre muito E bem-vindos. não, e cachorrinho também, né? Se tiver, mas aqui a gente não atende cachorrinho, só em casa. Gente, muito obrigada por escutarem. Se vocês tiverem dúvida, qualquer comentário, a gente está pronto para receber as dúvidas e, de verdade, surgiram temas, dúvidas, que a gente pode elaborar um próximo podcast aí com a sua dúvida e esclarecer todo mundo. O negócio é informação para todo mundo. Foi um prazer, querida. Obrigada, Muito Márcia. obrigada pelo convite. Estou à disposição para o próximo. Vamos Ótimo. lá.